Então, boa noite a todos. Então, nesse livrinho roteiro, eles vão fazer um roteiro das nossas reencarnações. Porque cada um de nós sabe a idade do corpo. Mas a nossa idade real, como espírito, nenhum sabe. E não se preocupem, porque são milhares de anos. Então, quem se preocupa com 50 anos, coitado. Porque é a idade do corpo, né? Que vai, queira ou não, vai ficar cada vez pior. Mas que a gente pode aguentar até o fim. Então, hoje o tema vai ser religião. No mês passado, eu falei sobre o grande educandário, que seria a Terra, né? Aqui onde nós estamos. Aqui nós já vemos também, provavelmente, há milênios reencarnando, aprendendo. Se nós for estudar história, nós temos a nossa parte praticamente em tudo. Quem gosta de Bíblia, provavelmente nós, lá no Antigo Testamento, nós estávamos participando, e na época da crucificação de Jesus, nós também estávamos ou do lado de lá ou do lado de cá. Então hoje, depois de 2000 anos, a gente... Porque o Espiritismo, ele não é bem uma religião. Porque veja assim, eles vão começar assim, ó. Porque tem um tríplice aspecto. O Espiritismo é filosofia, é ciência e é religião. Mas não no molde das seitas que estão por aí. Então, a religião é uma coisa mais íntima, mais de cada um. Então, a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. E a filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Sentimento. Porque o que Jesus, se nós formos entender bem o Evangelho, ele veio provocar com o nosso sentimento. Porque provavelmente não tem um de nós aqui que pode dizer de sã consciência que é dono do seu sentimento. Senão nós não seria tão azedo e vinagrado como a gente é muitas vezes. A gente não iria para esse lado. E nosso corpo seria muito mais sadio. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Claro que o coração é um órgão do corpo. Mas o corpo é a cópia autêntica do nosso perispírito. Então, esses órgãos que nós temos no corpo, nós já viemos formando eles há milênios. Porque isso que o Espiritismo vai colocar, que nós já fomos bactérias. Hoje, como falam muito em vírus, nós também já fomos vírus, então. E será que era... Porque o ser humano sempre acha um culpado. Quer dizer, ficou doente e tem um culpado, menos ele é a vítima. Então, nessas questões aí que ainda a ciência está, porque a ciência daqui é do homem. E a maioria dos seres humanos usa a ciência para ganhar dinheiro. Então, porque uma coisa são os cientistas. Os cientistas vieram para servir. Einstein, o Thomas Edison, são seres humanos que se preocuparam muito mais em trazer seus conhecimentos, aplicar aqui na Terra, do que ganhar dinheiro, do que tirar dinheiro do próximo. Mas hoje a ciência praticamente ela é usada para, claro, eu não estou dizendo que o dinheiro seria um mal. Ele é invenção do homem, não é de Deus. Mas depende de como é que a gente usa. Então,
Porque uma coisa que me chamou muito a atenção nessa tal de pandemia é que geralmente as vacinas, para que elas fossem colocadas no ser humano, eram anos de estudos de laboratório. Quanto levou para a Covid, professor da Covid? Desde que ela começou. Porque praticamente aqui no Brasil foi em março de 2020. Pode pesquisar aí na internet. Se não me engano, não levou um ano. E aí? Para fazerem todo o alarde que fizeram. Vocês sabem qual é o número de pessoas que morreu no mundo da tal Covid? E isso sem esquecer que muita gente morria de outras coisas e era diagnosticado que era de Covid. Não chega a 0,5% de 8 bilhões de seres, não chega a 0,5%. E tem gente morrendo todo dia. Naquela época, até nós fazíamos uma pesquisa dentro, porque tem um site que ele registra ali, até os números vão estar sempre correndo, tanto aqueles que estão morrendo como aqueles que estão nascendo. Então a gente ficou acompanhando naquela época, porque se fosse como eles estavam alardeando, a população tinha que ir lá para baixo. A peste negra, se não me engano, foi 1/3 da população que desencarnou. Então, quer dizer, de 8 bilhões, teriam morrido por volta de quanto? Uns 3 bilhões? 1/3. E foi alguns milhões. Porque logo depois da Primeira Guerra Mundial também teve uma peste que morreu mais gente na Europa do que na Primeira Guerra. Na luta vulgar, há quem... Eu acho que eu pulei um parágrafo. Então, por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo, que se consubstanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos, nas obras de cada dia. Essas leituras aí, porque se nós for prestar atenção realmente, tintim por tintim, nós vamos levar um tempão para falar só sobre essa mensagem, que é 2 páginas. Então, ó, dele partem as correntes imperceptíveis do desejo. Quem não tem desejo? Que se consubstanciam em pensamento, no dínamo cerebral, para depois materializarem nas palavras. Então, nada sai da nossa boca, tem que ter saído do pensamento. Nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Então, tudo que a gente faz segue esse processo. Na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício de sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e de perfeição de que necessitamos para o crescimento
de nossa vida mental na direção de conquistas divinas. Porque a fé, porque muitas vezes as religiões, elas é uma sequência de formalidades. Eu me criei na Igreja Católica. Acho que muitos aqui também, né? Ou alguém aqui nasceu espírita. Se ninguém levantou a mão, é só tu. Então tu vê que o espiritismo é coisa nova. Tu porque é novo, né? Porque se pegar da minha idade, não vai achar um. Mas todos nós viemos de outras religiões. Nessa encarnação, quase todos. E nas outras encarnações, provavelmente, ou nós fomos católicos, porque até 1500, quando surge o luteranismo, que o Lutero faz aquelas inovações lá, é 1500 anos de catolicismo. Pode ser um pouco menos, porque o catolicismo iniciou lá pelos anos 300. Depois é que começa o luterano, os calvinistas, os anglicanos, e assim vai. E com o descobrimento da América, lá surgem muitos e muitos outros. Então, no Espiritismo, a religião já é uma coisa mais íntima de cada um. Porque não tem esse formalismo. Eu não sei se a Cirlei está batizando gente aqui. Mas na Igreja Católica, a primeira coisa que se fazia era batizar. Volta e meia alguém me pergunta, mas a gente vocês não batizam? Vocês não fazem casamento? Então, são coisas que não precisa envolver. É que o ser humano é que ele começa a querer dominar a situação, porque o ser humano é muito mandão. Ele quer ter controle das coisas, ele quer que os outros façam as coisas conforme ele acha. Até hoje nós somos assim mesmo dentro do Espiritismo. Mas o Espiritismo propõe uma mudança dentro de nós. Por exemplo, uma das coisas que mais falta no mundo é o ser humano respeitar o livre-arbítrio do outro. Nenhum de nós quer abrir mão do livre-arbítrio da gente. Mas respeitar mesmo o livre-arbítrio do outro, eu acho que se achar um casal que faz isso, já pode se considerar, porque o que mais os casais fazem é um controlar o outro. Um tentar mandar no outro. Onde é que você estava? Por que não chegou mais cedo? O que estava fazendo? Daí começa já a ciumeira, a desconfiança e assim por diante. A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. Porque a ciência, até um tempo atrás, não faz muito tempo isso, eles consideravam que a primeira manifestação do ser humano, no sentido civilizatório, seria a saída dele da mata para plantar. Porque a mata tinha tudo. Mas, mais recentemente, a arqueologia descobriu vestígios de que a primeira manifestação do ser humano é o lado religioso. É a procura de Deus. E isso fica bem claro, porque isso foi descoberto recentemente, mas o Kardec já traz na codificação esse lado, que se manifesta, inclusive, conforme o progresso dos animais, porque eles também evoluem. Alguns dizem que, isso eu já vi, porque eu nasci na roça. Então lá tinha cavalo, tinha boi, tinha vaca, tinha carneiro, tinha tudo. Tudo que é bicho que tem na colônia tinha.
Tanto assim que não podia não ter dinheiro, mas morrer de fome ninguém morreu. E existe alguma coisa que às vezes me chamava a atenção. A vaca, por exemplo, às vezes parece que ela levanta a cabeça e quer olhar para cima, o cavalo também. Que a maior parte que eles ficam é pastando, né? Para se alimentar. Mas tem momentos que parece que eles têm uma inclinação para voltar para cima. Não sei para procurar o quê. Se a função maior deles é procurar o alimento, que geralmente está no chão. Desde os nossos antepassados, invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante. A nossa inteligência, ela vai progredindo de acordo com as nossas vivências. Então, inclusive, por isso que ele coloca assim, vertebrados e invertebrados, quer dizer, essa sequência de seres que vão evoluindo. Porque os animais, eles voltam, quando o corpo morre, porque isso aí é lei da natureza, a matéria sempre está em mudança, em modificação. Então, eles voltam com a mesma forma. Cachorro, forma de cachorro, gato, forma de gato, e assim foi indo. Eles estão nesse processo também evolutivo. Claro que na espiritualidade muita coisa é trabalhada, mas a gente sente algumas coisas assim, algumas coisas que sugerem que acontece isso, mas eles não explicam nada. Porque já chega que o ser humano, ele tem a tendência de usar as coisas e não de ajudar a evoluir. Tanto assim que os animais nós usamos para se alimentar. Nós usamos, até o surgimento da máquina, era o boi, era o cavalo, que era o meio de tração e coisas assim. Eles eram os motores. Entretanto, não é somente a razão, o fruto do nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento ou luz espiritual, com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. Porque a nossa mente, quanto mais tranquila ela estiver, melhor para nós. Porque, por exemplo, tem uma pergunta, tem uma parte lá do Livro dos Espíritos, que vai falar que todos nós, quando passar para a espiritualidade, passamos por um período de perturbação. Olha que é a mesma coisa quando nasce, né? Porque com nós também, as crianças, né? O bebê totalmente dependente. Então, para se entrosar de novo, que todas os bebês estavam do lado de lá. Agora, 9 meses ali no ventre da mãe já estão em contato com o todo. Então, ou luz espiritual, com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. Porque a mente é a coisa mais poderosa, tanto para o lado do bem como do mal. Por isso que nós temos que pensar bem como é que nós usamos a nossa mente. Nada do que nós fazemos é por acaso. Tudo nós pensamos antes. Então, quando alguém diz assim, nem pensei em fazer isso, pensou sim. Só que não tinha oportunidade. Ou coisas assim, né? Porque geralmente a pessoa faz isso quando ela perde o equilíbrio. Aí ela não quer assumir, né? Que é ela que é a responsável por isso. Aí você vem com... dá um tapa na cara do marido, assim, eu nunca pensei nisso. Porque às vezes tem essas reações violentas, né? Quem diz que é um impulso. Foi ele, foi o meu obsessor que fez. Aí tem alguém que é... A religião
é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Porque isso no livro do Espírito também deixa bem claro o caráter, o nosso caráter, como é que ele vai se desenvolvendo. Os mais responsáveis pelo caráter dos filhos são os pais. Porque Deus coloca aquelas pessoas na mão de duas pessoas, para elas voltarem para a espiritualidade melhor do que vieram. Mas cada um vai evoluir de acordo também com o que recebe de exemplo. Claro que existem filhos que são muito mais evoluídos que os pais, mas isso eles vão demonstrar ao longo da encarnação. São mais responsáveis, mas não quer dizer que a maioria, uma minoria. O resto, todos nós ainda estamos nessa sequência. Por isso que se nós tiver alguma pendência ainda com nossos pais, nós temos que procurar rever tudo isso aí, porque seja o que for que eles fizeram, se não fosse eles, nós não estávamos aqui. Nenhum de nós. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Que é esse lado, porque o animal, quando se sente acuado, ele age dentro do instinto. Porque o que ele quer se defender. Aí não tem como... Até hoje eu estava vendo uma pessoa assim, que tinha criação de gado. Aí ele estava falando de uma vaca que estava um pouquinho atrás dele, só que aquela vaca tinha um bezerrinho do lado. Ele falou assim, se eu chegar perto dela, ela me avança. Porque ela está com o instinto materno bem aflorado, ela vai defender a cria. Agora, antes dela ter a cria, eu podia chegar, mexer com ela, mexer nas asas, fazer tudo, dar empurrão, ela não ficava... Então, isso é verdade. Porque quando eu me criei, a gente via, e até os pais diziam, ó, tu não chega perto agora ela está com a cria. Outra hora ela era mansa, agora... Valem-se de forma humana como quem se aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Porque o corpo não deixa de ser uma casa nova, que também vai ter seu tempo. Porque a lei de destruição, ela sempre vai agir. A lei de destruição é a lei de transformação. Ela age diretamente no nosso corpo. Por isso que ele envelhece. Por isso que um dia vai acabar. Então, mas é a lei de transformação. Porque nós não vamos acabar. Nós vamos continuar vivendo e vamos reencarnar de novo. E assim vamos indo. Possuem coração para registrar o bem. Contudo, abrigam impulsos de crueldade, que é a fase da maioria de nós. Porque tem aquela parte que diz assim, ó, quem não faz mais o mal já está num grau evolutivo. Agora, se eu ainda penso em fazer o mal, mas não faço, eu ainda estou longe daqueles que nem pensam em fazer o mal. Então, você vê, muitos de nós pensam e faz. Não raciocina, não mede as coisas. Outros já sabem que fazer o mal não deve. Eu não devo fazer para o outro que eu não quero que o outro me faça. Então isso impede muitas vezes nós de fazer, mas não é que nós não tínhamos vontade. Eu já vi mãe dizer assim para a filha, se tu não fosse minha filha, eu te esganava. Porque é os problemas que surgem, né? E como é uma prova, os filhos são prova para os pais e os pais são prova para os filhos. Deus não junta ninguém por acaso. Nem nós aqui, ó. Nós não estamos aqui por acaso.
Eu não vim lá da Guarda-Embaú até aqui, ó. Olha que são uns 80 quilômetros. Mais a volta. Ué, mas tem gente que vai para lá nos domingos para praia, né? Então por que que a gente não pode vir para falar? Para já estar praticando. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo, ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Provavelmente entre todos nós. Porque para mim, eu já vi isso aí. Uma vez um amigo meu me deu um tapa na cara, eu quase desmontei ele. E depois eu fui pedir desculpa, porque eu fiquei, porque eu não devia ter feito aquilo. Eu tomei consciência depois que eu me arrependi que eu não devia ter feito aquilo. Mas na hora do tapa, eu não pensei. Então, é essas reações que ainda mostram o quanto que a gente é animal. Jesus não faria isso. Gente do nível dele já não faria. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando, por isso que ele diz assim, é melhor qualquer religião do que nenhuma. Porque pelo menos a pessoa está já em contato com alguma coisa. Determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório, através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Só o fato de nós estar vivendo em cidades já faz com que a gente siga certas normas, mesmo a contragosto. Então a gente tem que, no trânsito, ainda tem aquele que se pudesse passar um por cima do outro. Mas no trânsito que é um lugar coletivo, que nós vamos ter que aprender que a estrada não é minha, é nossa. E que tem que seguir as leis para que... Agorinha mesmo que eu vim para cá, ali na Beira-Mar Norte, tinha um motoqueiro estacionado no chão e já estavam chegando o SAMU com uma maca para pegar aquela pessoa e o carro que tinha, porque ali não dá para saber o que houve, né? Um carro grande ali parado do lado. Aí só uma pistazinha para ir pro centro. E quando eu vim vindo para cá, a fila, aquele pedaço estava um carro encostadinho no outro. Quer dizer, por causa às vezes de a pressa, né? Porque aí que às vezes, porque o motoqueiro, a moto é 2 rodas. Claro que eles têm já aquela manha que vão aprendendo, mas qualquer vacilada, e eles estão expostos. Não é que nem os outros que estão dentro de um carro. A papelataria pode proteger. Ali a pessoa está solta. E eu sou da época que eu tinha moto que não se usava ainda capacete. Depois com o tempo que eu fui indo, mas era uma briga. Tinha que levar muita multa para botar o capacete. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou o seu apostolado, ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça. Justiça, que é uma das coisas que muitos falam. Tem muita injustiça no mundo. E eu não faço parte desses injustos.
Porque a gente reclama quando os outros são injustos com a gente. E quando a gente é injusto com os outros. Até hoje nós estávamos... Porque lá na guarda nós temos os estudos, né? Tem da mediunidade também, que também a gente fica mais tempo estudando do que a parte, né? E tem uma que é advogada. Aí esse dia nós estávamos questionando, né? O advogado é justo? Porque se alguém tem um advogado aqui, o advogado é justo? Ou ele estuda as leis para ganhar o processo? Mesmo sabendo que o seu cliente é culpado. Então, nós ainda vivemos e imagina se próprios juízes muitas vezes vacilam, que dirá os advogados, que deviam levar isso aí muito, muito mais a sério. Infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Porque lá também tinha um senhor que participava dos estudos que foi juiz, ele era aposentado. Então, como ele já estava aposentado, a gente conversava muito sobre, e ele começou a se abrir sobre o trabalho dele. E ele falou que é um trabalho bastante angustiante. Porque muitas vezes você não dorme porque fica com a consciência pesada. Porque você fica assim meio vacilando. Será que eu fui justo? Será que era por aí? Será que eu não devia ter interferido e fazer diferente? Então fica, mas isso para as pessoas mais conscientes das coisas, né? Porque todos nós somos juízes. E todo dia, cada dia na vida da gente, nós somos um juiz. Então, como é que a gente age em cada situação? Onde é que muitas vezes está na mão da gente decidir alguma coisa dentro da família, dentro do emprego, ou até na rua. Eu paro e dou lugar para o outro, ou eu derrubo o outro. Porque o idoso... Porque eu já tenho dificuldade de, muitas vezes, nas calçadas, não ter mais aquela agilidade, né? De tirar o corpo assim, né? Conforme alguém vier, eu tenho que já estou me alertando, porque conforme a afobação da outra pessoa, eles me derrubam. O ruim não é cair, o ruim é saber levantar. Porque daí as pernas não ajudam muito. Dela procedem os mananciais da fraternidade realmente sentida. Embora as formas inferiores da religião, na antiguidade, muitas vezes incentivassem a perseguição e a morte, em sacrifícios e flagelações deploráveis, e apesar das lutas de separação e incompreensão que dividiam os templos nos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. Nesse início desse parágrafo, eles vão comentar uma coisa que existe, inclusive, dentro de nós, espírita. Porque não tem um centro espírita que não tenha problema de relacionamento. Porque o ser humano é assim, é que nem família. O casal se apaixona, né? Se adora, não posso viver sem você, meu amorzinho da minha vida, não sei o quê. Até quando? Hein, gente? E aí, monta a família, vem os filhos. E quantas vezes eu já vi, de alguma das partes, assim, eu só fico contigo por causa dos meus filhos.
E nem falam nossos filhos, por causa dos meus filhos. Então, ainda é da parte do ser humano esses tipos de coisa. Então, conforme é o grau de evolução da pessoa, ela vai amenizar as coisas ou vai piorar as coisas. Porque nesse momento vai despertar a raiva, a mágoa, até chegar no ódio. Que o Chico dizia que o ódio é o amor doente. Porque o ódio, porque isso a gente tem que pensar bem. Se dois que se amam não param de pensar um no outro, geralmente duas pessoas que se odeiam também não param de pensar uma na outra. Quer dizer, não há uma separação, há uma mágoa, alguma coisa interior, quer dizer, uma mudança de vibração, mas que quem mais é afetado é o que gera aquela vibração. Por isso que nós temos que cuidar dessas coisas, que a maioria das nossas doenças vem do nosso relacionamento com as pessoas. Porque assim como a gente adora, depois odeia. Então essa mudança é que deixa nós bastante afetados. Porque vai minar toda a estrutura humana. Eu já falei aqui, porque lá quase no início desse livro eles falam sobre o santuário divino. O que é o santuário divino? Você lembra? Santuário divino. O que é? Vaticano? Nosso corpo. Nosso corpo. Não tem coisa mais perfeita do que o nosso corpo. E conforme é o nosso sentimento, é nós que destruímos. Que adoecemos, que deixamos ele mal. O câncer, dizem alguns que ele já vem, quando eclode o câncer, ele já começou algumas encarnações antes. Pessoas que não mudam o seu sentimento. E que armazenam muita insegurança, mágoa. Uma das coisas que eles citam também, por exemplo, a pessoa avarenta. Porque a pessoa avarenta, ela é uma pessoa muito egoísta. E ao mesmo tempo é uma pessoa muito medrosa. Porque ela tem medo de perder aquilo que ela juntou. Então é aquele apego. Aí qualquer pessoa que chega perto, mesmo que tenha aquela loucura de atração, com o tempo, não, essa aí tá porque é interesseira. Está comigo por causa do meu dinheiro. Então isso sempre deixa a pessoa infeliz. Embora ela queira ostentar que ela está por cima, em relação ao outro. E aí que isso aí vai como que somando em partes do corpo. E sempre tem uma parte do corpo que é a parte mais afetada. Então o câncer já estava eclodindo ali. Porque eu conheço pessoas que tiveram a manifestação do câncer. E disseram assim, não, eu vou sair. E hoje elas têm algumas preocupações ainda, mas elas nem falam mais no câncer que tiveram. Ficaram até careca, porque fizeram quimioterapia e tudo. Já outras pessoas não superam. Vão mesmo. Que elas se entregam. Elas não fazem aquela vibração mudar. Entender as coisas e mudar. O próprio Raul Teixeira contava um caso de uma moça, porque ele dizia que quando ele ia para um determinado lugar, ele ficava na casa do casal. E que de repente ele viu que ela estava uma vez que ele foi, ela estava sem cabelo. Daí disse que ela falou que não, mas eu vou vencer. Depois outro ano ele foi lá de novo e viu o marido dela e ao lado uma morena muito bonita. Diz que ele pensou, o cara não perdeu tempo. A outra morreu e ele já está aí com essa aí. Só que depois ele conta que aquela lá bonita era aquela pessoa que na anterior estava sem cabelo. Então, mas ela botou na cabeça que ela ia superar.
Então, qualquer coisa que nós tiver, gente, se nós acreditar em Deus e em nós superamos. A ciência construirá para o homem o clima de conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valorosas interpretações dos fenômenos que a eterna sabedoria se manifesta. Mas somente a fé, com os seus estatutos de perfeição íntima, conseguem preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Então, isso aí, meus irmãos. Muito obrigado. Já passei da hora. E tudo que foi dito, Deus serviu para quem falou. Nós aqui agradecemos